Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Saris, dia 21 de março, Dia Internacional das Florestas. Para quem não conhece, eu sou o Milton dos Five e eu quero vos parabenizar por esse dia, principalmente aqueles que estão muito ligados às áreas de floresta, às áreas de fauna. Parabéns por esse dia, parabéns, e que o dia possa, na verdade, refletir na consciência das pessoas, né? O quão esse dia é importante. E hoje aqui me deu uma vontade de falar mesmo algumas coisas, principalmente eu lembrei quando eu lia muito esses artigos, quando eu estava na escola, principalmente, tem uma frase que ficou na minha cabeça, acho que já não vai sair nunca mais. Essa frase começa da seguinte forma: Moçambique, quando você for encontrar trabalho de floresta, muitas vezes você vai se deparar com essa afirmação: Moçambique é um dos poucos países da África Austral que ainda tem áreas consideráveis de cobertura florestal. Até aí tudo bem, isso merece aplausos, né? Só que o que me entristece é que depois dessa afirmação aí diz, apesar disso tudo, Moçambique também tem altas taxas de desmatamento. Eu fico um país que tem área considerável de floresta e ao mesmo tempo tem altas taxas de desmatamento. O que muitas das vezes acontece é que nós estamos a ler aquilo, mas aquilo não nos entra nas veias. E eu, no dia de hoje que eu te fazer, eu quero que essas coisas entrem na tua veia. Moçambique é um dos países que tem ainda áreas vegetais, nesse caso. Portanto, está a perder muita quantidade, tem altas taxas de perda dessas áreas vegetais. Alguma coisa não está bem. Alguma coisa tem que ser feita para isso. Porque os recursos florestais são muito essenciais, são muito importantes, inclusive em ser países que usaram seus recursos naturais para poderem enriquecer, desenvolver. Então, os recursos florestais, os recursos naturais são os que nos fazem, ou são os que fazem um país de desenvolver. E se nós estamos a perder esses recursos, mas ainda estamos a continuar pobre, não estamos a fazer nada. Então estamos a dizer que o nosso país, Moçambique, tem altas taxas de desmatamento. Portanto, vamos só pegar, por exemplo, vamos ver um trabalho que foi feito pelo Mitader em 2013. Aquele trabalho estimou-se que a taxa de desmatamento em Moçambique estava em torno de 0,78. Se eu for falar para vocês que a taxa de desmatamento anual em Moçambique no ano 2013 é de 0,78, isso pode não criar nenhum impacto para a pessoa, porque são apenas números, ainda mais 0,78. Mas vamos ver agora, quando esse 0,78 estima-se agora em hectares, aí fala-se de aproximadamente 267 mil hectares que são perdidos por ano. 267 mil hectares que são perdidos por ano. E essa avaliação, esse estudo, é um estudo que começou em 2003 até 2007, se não estou errado, onde tiraram essas conclusões. Então, perder 267 mil hectares por ano, isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é. E, por exemplo, se nós formos pegar também o trabalho de Saquete, que ele fez esse trabalho em 1994, também fez um inventário de estimar, embora não colocou em percentagem, mas ele estimou que a perda, ou seja, o desmatamento, estava em torno de 152.173 hectares que eram perdidos por ano. O Saquete afirma isso no seu inventário, que o desmatamento estava em torno de 152 mil hectares que eram perdidos por ano. E se nós pegarmos também o trabalho feito por Marzol em 2007, o Marzol afirma que a taxa de desmatamento estava em torno de 0,58, o que compreendia o que vale, na altura, o que vale a 219 mil hectares perdidos por ano. Então é muita coisa que está sendo perdido. E o mais triste desse cenário, nós estamos a perder, imagina, por exemplo, em 2013, nesse trabalho feito pelo Mitader, que é onde ele já afirma que a taxa era de 267 mil hectares perdidos, né? De hectares. Disso que está sendo perdido,
qual é a taxa de reposição dessas áreas? São muito baixas, quase que insignificantes. Não estou a dizer que não existe trabalho de reposição, existe, mas quantas empresas fazem isso? Quantos dessas pessoas que estão a bater ilegalmente as árvores fazem isso? Quantos estão a fazer isso? São poucas pessoas. Então, do que adianta nós dizermos nas nossas abordagens que o Moçambique é um dos países que tem áreas consideráveis de floresta, mas ao mesmo tempo está a perder e não está a repor? Não faz sentido. Porque veja só, por exemplo, de 2000 nesse trabalho feito por Marzola em 2007, para o trabalho que depois foi feito pelo Mitader em 2013, neste período de aproximadamente, estamos a falar de aproximadamente 6 anos, né? Neste período, né? Porque o Marzola afirma que a taxa de desmatamento era de 0,58 e o Mitader afirma que a taxa de desmatamento, o Mitader afirmou, ou seja, estimou que a taxa era de 0,78. Então aqui houve um aumento percentual de 0,2% da taxa. E essa taxa nós tentamos fazer uma diferença, por exemplo, estamos a falar uma taxa de aproximadamente 48 mil, senão vamos começar a me criticar lá nos comentários, que não faz sentido. Você tem que perceber que às vezes quando faz esse trabalho existe metodologia diferente, às vezes tem a ver com as áreas em que as pessoas abrangem, então por isso sempre há essas variações, porque não existe uma taxa, primeira coisa, uma taxa de desmatamento preciso, dizer que esta é a única taxa. Não, eu posso fazer um trabalho hoje, mandar outra equipa fazer de outra forma e encontrar taxas, mas dizer que os valores sempre vão estar lá, assim, de 2007 a 2013, nós vamos dizer que houve um aumento percentual naquela taxa, né, de 48 mil hectares. Esse é o aumento percentual, que equivale a 0,2%. Mas de 1994 para 2007, houve, em termos de hectare, um aumento percentual, né? Isso também é um aumento percentual, mas em termos de hectare, era de aproximadamente 70 hectares, se você for a fazer a diferença de hectares que eram estimados em 2007 com hectares que eram estimados. Então, fazer essa pequena... Não faz muito sentido essa matemática, né? Porque não é assim como se determina a taxa de desmatamento. Mas para questões de compreensão, né? Vamos dizer assim. Agora, aqui o fato muito curioso que houve, começo já a verificar, é neste período de 2007 a 2013, este aumento percentual com 2% da taxa de desmatamento, depois fazermos uma comparação com as áreas que nós temos, porque nós afirmamos que Moçambique é um dos poucos países que tem, não sei o que é, áreas consideráveis de floresta, e depois fazer a comparação com 2%, parece que é insignificante. E mesmo se nós pegarmos, por exemplo, esse 0,78% que foi estimado em 2007 pelo Mitader, também parece que é insignificante, olhando para, por exemplo, estamos a afirmar que só para questões de miombo, estamos a falar de 40 milhões de hectares que nós temos aqui em Moçambique. Então, parece que é insignificante, mas em termos dos impactos que estão sendo causados, é muita coisa. Isso é um impacto significativo, mano. Perder 267 mil hectares por ano é muita coisa. Mas um fato curioso aqui é deste período, onde estamos a falar que o aumento percentual foi de 2%, e esse 2% em termos de estimativa ainda, estamos a falar de aproximadamente 48 mil hectares. É muita coisa. É muita coisa. E 5 anos depois, eu me lembro que 5 anos depois lançou-se aquele projeto, como se diz aquele projeto, lançou-se a Operação Tronco, que também foi uma operação que ficou muito famosa, a Operação Tronco, mas a Operação Tronco teve suas vantagens, teve suas desvantagens, teve sua importância, também trouxe aquele despertar, né? Só que a Operação Tronco foi lançada em que sentido? Porque havia-se notado que Moçambique perdeu de uma forma assim tão brusca, do nada, aproximadamente 600 mil, né? 600 mil, se não estou a errar, 600 mil metros cúbicos de madeira. Então lançaram a Operação Tronco, para depois as coisas lá não eram muito debatidas de forma clara, né?
alguma coisa estava sendo escondida na altura. Operação Tronco para tentar achar ou recuperar aquilo. Ótima tentativa, depois recuperou-se aí, acho uma coisa de 150 mil, e ficou por aí 450 mil que não conseguiu ser recuperado. Daquilo que foi recuperado, uma parte beneficiou a sociedade, as escolas fizeram carteira e tudo mais. Mas uma importância, inclusive, das florestas, né? E as outras partes, porque o governo é governo, houve uma mão esquerda daquilo, porque existem regras daquilo que é aprendido para quem vai se beneficiar. Mas depois de aqui, por causa daquelas multas também que as pessoas também, porque aquela Operação Tronco fez muita coisa boa também, né? Prendeu muitos contentores que tinham madeira, por exemplo, na beira. Depois aquela madeira às vezes tinha aquele destino para a China, aqueles touros por aí. E também despertou, porque trouxe aqueles resultados de que a maior parte das madeiras que também eles encontravam, aquela madeira cortada não tinha o diâmetro mínimo de corte admissível, né? E também, às vezes que eles encontravam madeira, eles aprendiam madeira, mas num período de defesa, num período que é ilegal fazer o corte. Então, foi uma operação, né, digamos assim, só que o errado que eu vejo agora, no exato momento da Operação Tronco, é que a Operação Tronco é uma operação que deveria, inclusive, ser lançada, não simplesmente para procurar uma coisa que já foi perdida, mas é uma operação que deve se lançar para prevenir com que essas coisas aconteçam. Por exemplo, as coisas, que estão meio que calmas, mas não estão. É aqui onde deveriam lançar de uma forma silenciosa a Operação Tronco. Porque nós temos que preservar o que nós temos, não tentar recuperar o que nós perdemos. Não estou a dizer que não podemos recuperar, mas seria mais bom que nós tentássemos preservar esses recursos consideráveis que nós temos de floresta que nós temos, do que lançar um projeto magnífico daquele, mas para uma coisa que já foi perdida. Então, tivemos aí suas vantagens, suas desvantagens. Então, voltando mais um pouco para a sua questão de repetir mesmo, muita gente, quando fala de desmatamento, nessas porcentagens de 0,78, eu fui um pouco infeliz, não trouxe aqui dados mais atualizados de 2016 para cá, né, 2020, acho que tem alguns dados mais atualizados sobre a taxa de desmatamento, mas eu acredito que essa taxa de desmatamento está cada vez mais a aumentar, né? Há quem acredita que está a aumentar por causa do aumento demográfico, né? Mas eu não sou muito apologista dessa ideia. Não estou a dizer que o aumento demográfico não tem impacto. Tem, mas aqui há muita coisa, né? Porque uma sociedade bem civilizada consegue usar seus recursos de uma forma sustentável. Uma sociedade bem educada sabe aproveitar seus recursos de uma forma sustentável e beneficiar o povo, fazer o povo enriquecer, como os outros países fizeram, afinal. Né? Outra coisa, às vezes nós culpamos a sociedade, culpamos aquelas pessoas os madeireiros estão a usar, quer dizer, todo mundo tem a sua parte de culpa, né? Quanto ao desmatamento, todos nós temos a nossa parte, como temos a nossa parte de culpa, mas também o governo não escapa, vamos ser honestos, o governo não escapa dessa culpa. Eu lembro quando eu estava na secundária, né? Eu já estava a pensar em entrar nessa área de floresta. Eu lembro que já tinha um colega que já estava lá no estágio, nas áreas de floresta. E aquele colega queria ser o mais rígido, né? Porque é assim como nos educaram, nos formaram. Temos que ser rígidos em algum momento, temos que ser mais rigoroso quando nós temos esses casos legais. Então, ele encontrou um carro que não tinha nenhuma documentação, que não tinha nenhum documento sobre o transporte daquela madeira. Era uma madeira ilegal, era uma madeira que não tinha a madeira não tinha o diâmetro admissível de corte. Era uma madeira, provavelmente uma madeira preciosa na altura. Então, muita coisa ilegal. Então ele tentou usar a justiça ambiental. Mas porém, não passasse mais de uma hora, ele tentou deixar aquela pessoa ajeitar, ela tentou tirar mais moeda, ele recusou. Mas não passou uma hora. O chefe dele foi ligado com o chefe dele, né? E o chefe acabou ligando para aquele miúdo, aquele meu colega, inclusive, e
Quer dizer, apesar de ser meu amigo que já estava em frente, era meu colega. Então, ele recebe aquela informação, disse: você está no posto de fiscalização? Disse: sim. Faz o seguinte, tem um caminhão assim, mano, deixa passar aquele caminhão porque é caminhão do ministro. Então, aquilo até hoje tem me sufocado, aquela informação. Que existem pessoas que estão lá no topo, que vão nas campanhas, vão dizer: não podem fazer isso, não podem fazer isso, não podem fazer... Mas essas pessoas são as primeiras pessoas a fazer. Há quem vai me criticar, quer dizer que aquilo, mas aquilo, não faz sentido, não sei o que é. O Venâncio Mondlane, eu lembro que alguns dos vídeos deles que eu tenho assistido, inclusive eu não sou político, que fique bem claro, né? Num dos vídeos ele fala sobre bater a mesa, tanto como o Zakai também uma vez já falou sobre isso, bater a mesa. Então nesse bater a mesa, né, ele falou um pouco sobre essas questões aqui de exploração ilegal, mas depois bate essa mesa, não sei. Então nós temos culpa como sociedade, temos culpa também, mas esses governantes, esses ministros, às vezes também têm a sua própria culpa. Então, se nós queremos inverter esse cenário, fica bem claro, essa parte que eu quero transmitir. Se nós queremos inverter esse cenário, reduzir as taxas de desmatamento aqui em Moçambique, temos que começar a varrer em todos os setores, temos que educar a sociedade, temos que dar essas aulas, essas palestras sobre, afinal de contas, o que é desmatamento, para as pessoas saberem, em outras palavras, a importância das florestas, e tudo. Eu estou aqui no quarto e eu alugo, então vocês vão ter que escutar áudios aqui de coisas que não fazem sentido. Mas enfim, deixe-me terminar aqui a minha abordagem mesmo. Mas não sei se estão a me ouvir, porque a música do meu colega do quarto está muito alta. Então eu dizia o seguinte: nós temos que educar a sociedade, temos que fazer uma limpeza na consciência das pessoas, porque as pessoas, por verem essas áreas todas que lá existem, vão pensar que nunca vão acabar. Mas cada ano que passa, as taxas de desmatamento estão a aumentar. Em outras palavras, as áreas de floresta estão a reduzir por vários fatores. Hoje estamos a falar da questão de bioinvasão, que também já é outro problema. Então, a qualquer momento, as pessoas vão começar a despertar quando já é tarde, que afinal de contas aquilo que nós pensávamos que era muito, já não temos mais nada. 2, também temos que educar, ou seja, os que estão lá no topo devem ser o mais justo possível. Porque se eu vejo um cenário desta natureza em que quem está lá no topo está a fazer essas coisas ilegais, imagina no dia que eu vou lá no topo, como que eu vou fazer? Então, há muita coisa que deve ser mudada em Moçambique, a partir da base para o topo, do topo para a base. Temos que ter essa consciência de que as florestas são importantes e que o benefício disso tem que ser para a sociedade, para todos nós, de forma equitativa, de forma justa. Não que os outros é que ganham mais, enquanto quem está a proteger aquilo somos todos nós, né? E por hoje ser o dia das florestas, às vezes as pessoas não sabem, né? Porque existe aquilo que eu chamo de formações, que eu sei que nós chamamos de formações vegetais, e isso é muita coisa, qualquer mata, as pessoas chamam de floresta qualquer coisa. Então existem alguns critérios que são usados para poder definir uma área florestal, né? E muitas das vezes observa-se 3 critérios. Por que é que observa esses 3 critérios? Porque só para vocês terem uma ideia, no mundo existem mais de 800 definições diferentes de floresta. Cada país adota, ou seja, leva a sua definição, cria uma definição mediante seus objetivos. E nós em Moçambique aqui nós usamos esses 3 critérios, que é a área mínima que deve ser ocupada, né? E também olhamos, por exemplo, para a altura mínima que as árvores vão ter que alcançar, e também olhamos para a cobertura de copa, que é de 30%, ou seja, superior a 30%. Essa é uma definição mais abrangente do que uma floresta. Mas também existem outras definições mais funcionais, que é uma floresta, é uma cobertura vegetal, né, que alberga fauna, que usa madeira, que alberga fauna, exerce um efeito direto ou indireto ao solo, clima, regime hídrico,
todas essas coisas. Então, mas essa definição já é uma definição mais funcional, mas para definição mais assim, mais política, temos que olhar para essas três áreas, né? Uma área que tem uma área de terra ocupada pelas árvores, pelas plantas, pelas árvores, sim, pela vegetação, no mínimo por 1 hectare, né? E que essas árvores tenham o potencial de alcançar no mínimo 3 metros, né? 3 metros, e que tenha a capacidade também de ter e que tenha uma copa superior a 30%. Essa é uma definição de Moçambique, mas também tem outras definições, mas em si várias definições, e eu poderia aqui estar a citar quase todas, mas questões mesmo dessas músicas vão ter depois direitos autorais, e isso vai me prejudicar para esse conteúdo, mas por ser Dia das Florestas eu vou assumir. Então, outra coisa que eu poderia falar no dia de hoje é a questão mesmo da importância dessas florestas, porque eu acredito que todos nós sabemos que as florestas são importantes, só que aqui que a maior parte de nós queremos é dinheiro. É dinheiro. A pobreza sim existe, mas as pessoas querem dinheiro, não querem olhar para as outras áreas, porque o que acontece, deve existir um equilíbrio, tanto como esse econômico, que é dinheiro, ambiental, social. Então vocês não podem simplesmente olhar para a floresta como dinheiro. Tem que olhar também, saber que a floresta, apesar de ser dinheiro, é o que nos mantém vivo. Não como com dinheiro, mas só que para a questão de respirarmos, o ar que nós consumimos é produzido por essas florestas. O ar que nós estamos a consumir, que nós estamos a inalar, vem dessas florestas. Agora, se você querer derrubar tudo que lá existe, como que você vai respirar? Olha só, a quantidade de pessoas ao longo dos anos está a aumentar. E como que vamos dividir esse ar? Como que nós vamos dividir o ar? Vamos morrer. Quer dizer, matar as florestas, ou seja, altas taxas de desmatamento, também significam altas taxas de mortalidade. Porque há um estudo que estava a ler, que estava a falar sobre a poluição ambiental, porque nós sabemos que as florestas têm essa capacidade de sequestro de carbono. Né? Então, naquelas cidades, por causa daquele gás que era muito libertado, aquilo mais aquilo, então, e lá não tinha essas florestas, então, e fizeram uma relação desse gás carbono com isso, com a mortalidade. Agora, imagine se nessa cidade tivesse essas florestas, isso ia reduzir a taxa de mortalidade. Então, é basicamente isso. A ausência dessas florestas significa o fim da humanidade. Eu vou aqui, poderia citar muitas importâncias da floresta, mas fique claro, as florestas são muito importantes e ponto. A nossa missão é preservarmos, é conservarmos essas florestas. Não pense só floresta, não olhe só para a floresta como se fosse dinheiro. Não. Então eu vou terminar essa minha abordagem com uma frase aqui de um provérbio da Índia, que diz o seguinte, um provérbio indiano: só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto e o último rio for poluído, é que o homem perceberá que não pode comer dinheiro. Eu fico por aqui. Até o próximo conteúdo e feliz Dia Internacional das Florestas. Se esse conteúdo te agregou algum valor, não esqueça de subscrever, de compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. E também pode colocar vossas críticas, né? Pode colocar vossas críticas, sugestões de temas relacionados à área ambiental. Eu vou procurando essas informações. Até ao próximo conteúdo, se Deus permitir, claro.